Bom, rapidamente, a gente trabalha com rastreabilidade, não exclusivamente com rastreabilidade, cada vez eu percebo mais, são 10 anos que nós estamos nesse segmento, que rastreabilidade é uma saída de uma série de coisas, inclusive associadas à certificação, associadas aos processos de controle, que permite você entregar esse caminho do alimento, né, onde ele passou. Nós começamos com isso e a gente vai percebendo que isso é um componente de toda a história da cadeia de alimentos. A gente está montando nesse tempo todo aí de trabalho o que nós estamos chamando de ecossistema aqui, desde a produção até o consumidor. Nossa vida está ainda engatinhando na indústria, a gente tem clientes na indústria, mas a gente está muito mais no segmento de hortifruti e a parte de proteína animal, né? Na parte de produção de proteína animal. O que é isso daqui? É uma empresa de TI, né? Minha formação é na área de produção, eu sou zootecnista de formação com engenharia de produção como mestrado, na sequência, né? Então eu não conheço a TI a fundo, mas eu entendo que a TI ela encaixa e ajuda o sistema nosso, tudo isso que nós estamos conversando hoje, principalmente esses registros e a quantidade de documentação que a gente precisa se organizar. Então, nesse ecossistema, o que nós temos aqui? Possibilidade de controlar campo, registrar de maneira simples. Nós estamos tentando sair do papel, sair do Excel, né? Possibilidade de controlar aqui a indústria e o packing house, no caso de quem faz o trabalho com frutas, legumes e verduras, né? Conectado com monitoramento de temperatura, com inspeção de qualidade e conectado, muitas vezes nesse elo, com laboratórios. Os laudos que vocês fazem ou devem fazer para atender a essas demandas de certificação, ficam papéis normalmente soltos por aí, e que a gente cria uma série de pilhas de documentação e não avalia, não cria inteligência para saber o que está acontecendo. Então aqui eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem visto. Então, conecta isso, a partir daqui você gera uma identificação que vem ou para o varejo, aliás, vem para o varejo e para o consumidor, né? Podendo chegar até o consumidor. E o consumidor olhar esse caminho de volta, né? Então começa a ter uma forma, aquele desejo de levar até o consumidor essa informação, começa a acontecer na prática. Esse não é a minha expertise, mas é um lugar que a gente circula também, né? Eu não tenho domínio sobre a parte de certificação, mas nós acompanhamos aqui o GFSI, que está sendo apresentado, algumas entidades do setor, usando o padrão. A gente não inventa definição de lote, essas coisas, a gente usa padronização para poder se comunicar na cadeia e usando protocolos também definidos, né? O Brasil já é muito cheio de criatividade em querer fazer coisas diferentes do resto do mundo, principalmente no setor da cadeia primária. Então a gente incentiva e insiste em usar padrão, para ter comunicação entre as partes, né? Por que controlar, né? Tem uma série de coisas. Por que eu me preocupo com qualidade dos alimentos? Eu vou bater muito nessa tecla, a gente está muito inserido nesse segmento, né, de qualidade. Que tipo de qualidade a gente pode mensurar? Nós temos a visual, a gente tem a analítica, a gente olha as coisas do produto, define um padrão de ficha técnica, inspeciona isso, mas tem coisas que a gente não vê. Essas que nós não vemos, elas normalmente estão associadas às questões de certificação, principalmente controle aí de contaminação, e que eu preciso conectar com o resto das informações, né? E como isso impacta no negócio? São perguntas que todo mundo fica fazendo para a gente. Acho que a Juliane já fez aí na abertura algumas referências interessantes. Fazer esse caminho todo que a gente está falando aqui, ele traz organização. Ninguém vai para frente desorganizado. Eu não consigo ver uma empresa que você olha, eu trabalhei muito tempo na pecuária também, você chega na fazenda, porteira caída, lata jogada, embalagens solta, normalmente esse cara não está bem das pernas, ou ele vai se enrolando, né? Então, as indústrias a mesma coisa, a produção primária a mesma coisa, o supermercado a mesma coisa, né?
Então, quando a gente começa a implementar esses processos, a gente traz uma ordem. E ele tem que ser em etapas, ele tem que ser em degraus. A gente defende isso com muita força também, não dá para dar saltos grandes, né? E a gente começa a perceber, por exemplo, os nossos clientes, a grande maioria, não dá para falar que são 100%, acessam mais mercados. Ganha mais por isso? Não necessariamente. Por quê? Mercado é mercado, né? Quem define preço é o mercado. Nós estamos numa situação agora bastante difícil do país e o setor, principalmente varejista, pressiona demais. Por quê? Porque a economia está desaquecida. Agora, nesse momento, quando eu tenho que acessar esse mercado, ele tem que ter a opção entre comprar de dois. Se o preço é o mesmo, ele tende a comprar de quem tem mais qualidade. E a gente defende muito isso, né? Eu tenho custo, mas essa é outra conta que ninguém faz, principalmente nos alimentos perecíveis. O nível de desperdício é uma coisa absurda. A quantidade de produto perdido, e quando a gente mede, a gente vê que paga sem sombra de dúvidas. A questão é ter de novo a disciplina para medir isso. É uma coisa pessoal, né? Dinheiro nosso na nossa conta. Quem tira extrato semanalmente ou mensalmente para fechar o que aconteceu na conta pessoal, né? Poucas pessoas têm esse hábito. Vocês normalmente olham e falam assim, sobrou dinheiro ou não sobrou? Se não sobrou, você fala, agora deixa eu olhar. Se sobrou, você segue a vida, né? Então precisa ter esse hábito, porque quando você está investindo nesse caminho, tem que acompanhar e, novamente, acreditamos que dê resultado, né? Ilustrativamente aqui, não dá para dar saltos muito grandes, a gente então defende muito de maneira bem simples, seguir degraus, estabelecer metas. Isso também dá uma clareza associada a essas questões da certificação para a equipe interna. Dá desespero para o funcionário quando você começa a chegar com papelada, com equipamento, com uma série de processos. Eles ficam em pânico, né? Eles ficam assim, meu Deus, agora vou ter burocracia, né? E não é isso. Então, envolver a alta gerência, beleza, porque alguém tem que assinar um talão de cheque lá e falar, agora vai fazer e pronto. A questão é quem vai operar isso. No caso da rastreabilidade nossa, aqui do sistema de rastreabilidade, às vezes, principalmente aqui nosso amigo Davi aqui, que é de Salvador, né? Lá na Bahia já tive cara que foi para a festa do carnaval e não voltou mais. O sistema de rastreabilidade parou de funcionar depois do carnaval, né? Ele vai e não volta, né? Aí acabou a rastreabilidade em uma semana, né? Porque a pessoa que fazia não está mais lá, né? Então não adianta sistema. Em alguns setores, especificamente na parte aí de hortifruti, a parte dos perecíveis, a questão do agrotóxico ele tem perturbado a vida, né? E essas notícias são muito ruins, elas impactam o segmento de uma maneira muito ruim. E o consumidor ele é altamente sensível a isso. Ele reage no dia seguinte ou no mesmo dia, positivamente ou negativamente. Quando saiu a questão da tapioca no Brasil, acho que foi na Ana Maria Braga, as redes de supermercados tiveram que aumentar a pilha lá de coisa para vender. Mas quando sai da berinjela ou do suco ou de alguma coisa que tem algum problema, também no outro dia a venda cai automaticamente. Principalmente nesses programas tipo Ana Maria Braga. A questão do desperdício é muito grande, né? Então a gente tem sequências aí, acho que sem entrar em questão de numeração, mas isso é algo consciente. Esse aqui eu vou mostrar alguns exemplos de casos que a gente tem feito na base da cadeia aqui, que é muito interessante. Esse produto é um produto que aparece na lista da Vigilância Sanitária como o primeiro contaminado em resíduo de agrotóxico, né? E a gente sempre, nesses 10, 11 anos que a gente está aí na estrada, fala que não é possível, que não dá para fazer diferente. Então nós elegemos aqui um grupo são 17 produtores, estamos fazendo um acompanhamento juntamente com um agrônomo, tem um canal de distribuição, é importante ter o canal de distribuição, o produtor ele precisa sentir que alguém vai escoar aquela mercadoria dele para vender, né? Todo mundo precisa ter a parte comercial, acompanhando, no fim, vocês veem, né? Sai da nossa seara e vai para uma área muito técnica que a gente precisa de parcerias, porque senão a gente também foge daquilo que é o escopo do nosso trabalho, que é a tecnologia. Mas não tem jeito também, porque se a gente não faz isso, a coisa também não anda, né?
Olha que interessante, isso está com 5 meses, nós fizemos 7 análises aqui. Os 2 produtores que estão com acompanhamento desde o início da produção das estufas deram conformes na análise laboratorial para o pimentão, que é um produto crítico e assim por diante. Então, quando a gente olhou isso, né, e esses resultados vieram ali do laboratório, a gente se sentiu feliz e seguro em continuar o caminho e motivar esses 2 produtores. Os outros 5 que ainda não estavam no processo, porque estavam com a roça mais adiantada, tiveram problema com resultados aqui de não conformidade e aí assim, se ligaram, poxa, vale a pena a gente prestar atenção e nas próximas produções evoluir. Esse é outro caso também, esse é um cliente, ele é distribuidor de mamão, ele começou aqui a melhorar os controles dele na parte de registro, de rastreabilidade mesmo, assim, o termo rastreabilidade ele fica confuso, porque às vezes as pessoas acham que é um monstro, mas na verdade é documentar o que entrou, o que passou, o que saiu, né, numa sequência. Tem mais ou menos complexidade dependendo do tamanho do negócio, né? Mas ele começou a marcar mais informação e num determinado momento, aqui para frente, aqui no início, ele tinha a informação interna de que ele descartava 600 quilos por carga de mamão, né? Descartava por motivos diversos. Nós começamos a medir e percebemos que por mês, teve esse mês especificamente, que foi 150 mil quilos de mamão descartado. Você pega, põe R$1 o preço do mamão, 50 centavos que seja, está falando de 70 a 100 mil reais. Então começa a aparecer dinheiro da onde não tinha. Isso não é número que eu fiz, é número do cliente. E aí ele começa a direcionar também essa mercadoria. Por que eu estou jogando fora, né? Porque eu ouvi também de vários varejos, supermercados, que assim, existem mercadorias que atendem determinados mercados. Não é que a mercadoria, se ela do ponto de vista de segurança do alimento está ok, ela não está ruim, ela serve para consumo. Então, o aspecto feio não significa que ela é ruim para a saúde. Aliás, é o contrário, né? Se ela tem a parte sanitária certa. Então você direciona, tem mais consciência, acho que o Luiz falou conhecimento algumas vezes, que está associado a essa consciência, aí você começa a trabalhar, né? E a diminuir desperdício. Esse dado é um dado interessante, aqui são 2007 a 2013, acompanhamento de auditorias de fornecedores, né? Você vê que quem estava mais tempo no processo tem uma nota maior, porque no longo prazo, educação, nisso que a gente está falando, demora, educar demora. Educar não é botar, por isso que o governo não bota tanto dinheiro na educação, porque ele não vê na gestão dele. Ele vai ver lá para frente, né? Agora, quando a gente persiste nisso, você vê que as notas começam a melhorar. E o mercado, de maneira geral, você vê que quem entrou depois, entrou no ano de 2011, ele começa com uma nota mais baixa, mas ele reage muito mais rapidamente, porque a régua do mercado já está mais alta. Então a referência é outra. Isso ajuda muito, né? Outra coisa que acontece, quando você começa a medir essas coisas, você começa a ver que, por exemplo aqui, de 2011 para 2013, 2011, olha, variação de devolução. 2013, que é o verdinho, variação de devolução. A amplitude do problema começa a diminuir também. Em 2011, que é o amarelo, eu tinha maior e menor devolução, uma distância, se eu puxar uma reta entre uma e outra aqui, para achar esse percentual, era muito grande. Quando eu começo a tratar esse problema, a variação é menor, né? A gente tem mais domínio sobre o problema também, né? E tem muita dúvida, coisas que assim, as pessoas nos perguntam e ficam em dúvida. Rastreabilidade é rotulagem? Não, rotulagem está associada à rastreabilidade, né? O governo, inclusive, as próprias entidades locais às vezes fazem confusão nisso daqui. O Paraná soltou uma cartilha de rotulagem o ano passado e deu uma confusão tremenda no estado inteiro, porque falava que era rastreabilidade, etc.
Não, mas precisa de rotulagem, precisa ter uma etiqueta onde traz um lote. Esse lote está associado a uma história que está dentro de um rótulo. A certificação, ela pede informação, ela pede rastreabilidade. A rastreabilidade é um requisito, né, da certificação. Né? E ainda tem a inspeção de qualidade. Né? Então essas coisas, elas se juntam para dar gestão. E trazem aí indicadores. Aqui são exemplos, como você coleta esse dado, que é o que a gente está fazendo, né? Como também o Luiz colocou, muita gente fazendo em planilha, muita gente fazendo controles em Excel, e grandes empresas, inclusive, a gente acompanhou uma planta do JBS, as plantas do JBS de carne, todas, a parte da qualidade era em Excel, não sei se mudaram agora, né? E não se comunicavam. Então não tinha um compilado de falar qual é o maior problema que existe microbiológico em carnes. Não existia isso. Eles se juntavam um dia, ele pegava as planilhas de todo mundo e começava a olhar, uma vez por mês, como o pessoal do Unicamp. Né? Esse é um exemplo do final da história. Né? Que final? Eu digito um código aqui, esse é o sistema Recall nosso, e aí eu posso ter para trás toda a história do produto, ou se eu clicar aqui para frente, toda a história do produto. Se eu registrei. Não adianta eu não registrar porque não vou ter isso, né? Eu preciso registrar a informação. Então fica muito fácil de visualizar as datas, o código, o produto, de onde veio, para onde foi, daí desta matriz aqui de processo, esse caso é brócolis congelado, né? Para onde ele foi. Aqui o exemplo da PepsiCo, que eles fizeram também bastante interessante. Eles tinham um checklist lá que avaliava tecnologia, ecologia, tinha meio ambiente, misturava questões de segurança do alimento com questões ambientais. Né? Esse é o exemplo da Abras, que estavam fazendo um acompanhamento via supermercado do monitoramento de resíduos. Eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado para frente. E esse é de carne, né, que tem código de fornecedor. Isso é tudo gestão de fornecedor. Gestão da cadeia de abastecimento que o varejo está fazendo com os seus fornecedores. Né? Ou indústria, né? Por exemplo, esse dado é muito interessante. Então, no final, eu olho para ele, eu tenho uma nota de conformidade e o volume. Isso aqui é de um dos clientes. O que significa isso? Esse Cristo aqui, ele tem uma nota baixa e entrega muito pouco. Ele me enche o saco na cadeia de abastecimento. Só me dá problema. Né? Esse daqui tem uma nota alta e um volume muito grande. Né? Ok. Esse cara aqui tem um volume, uma nota alta e um volume baixo. Será que eu posso alocar mais volume para ele, para equilibrar a minha carteira de fornecedores? Né? Então você olha para esse quadro e tem um pouco mais de clareza do caminho para onde ir. Esse aqui é um exemplo muito legal, a Natural One, que é do suco. Eles estão muito estruturados, eles estão desenvolvendo os fornecedores deles de verduras para os sucos detox. Eles querem evoluir assim para as folhagens, principalmente, para que sejam orgânicos, né, no detox. Então eles estão fazendo a inspeção de qualidade usando o aplicativo, definiram os padrões de fichas técnicas, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas tem a data, quem avaliou, o nome do produto, o fornecedor e a nota. Esse caso especificamente do gengibre, que entra muito na composição dos sucos deles, dos detox, né? Eles tinham muita variação de padrão de qualidade na entrega dessa matéria-prima. E é uma fábrica, a fábrica deles, eu falo para vocês que é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de visitar, vale a pena. Né? Está lá perto de Campinas. Nesse momento aqui, quando você começa a dar nota você faz a inspeção de uma maneira estruturada, tirando foto para ter evidência, e sai um reporte que vai direto para o seu fornecedor. No momento que você salva, ele recebe lá, ele olha aqui e ele fala, ixi, né? Eu estou bom ou eu estou ruim. Então isso dá uma estrutura de diálogo, de transparência na cadeia muito interessante. E eu começo aí também a dar nota, né, para o meu fornecedor, ou para o meu parceiro, né? Isso eu estou falando fornecedor porque aqui é indústria, mas pode ser parceiro produtivo também. Tá?
de baixo para cima. Então, se eu tiver que tratar, eu não vou tratar todo mundo igual, vou chamar numa sala para conversar, eu vou olhar isso daqui, vou pegar as fotos do problema, as notas, os tópicos do problema e direciono a ação. E por fim, eles vão aí evoluir, acredito, talvez mais alguns meses, para colocar o código ali. Isso aqui também, né, é muito confundido com rastreabilidade, mas não é rastreabilidade, isso aí é um jeito de levar a informação que traz a história do produto, né? Na embalagem, e vai digitando o lote e vai fazer toda a história para trás do suco. Eles estão entregando hoje no Starbucks, estão fechando Subway, Brasil e Estados Unidos, né? Com isso você mostra minimamente aqui o caminho do produto. Há umas 4 meses atrás, mais ou menos, a gente fez, porque quando o consumidor lê e olha esse produto, ele pode avaliar. Nós fizemos o link aqui para acessar direto com o Facebook, para ter essa conexão com o consumidor. A maioria dos nossos clientes, que nesse momento a gente perguntou, principalmente indústria e supermercado, todo mundo pediu para tirar na hora. Falou assim, eu não quero cair na rede social porque eu não tenho domínio mais sobre isso. Então a rede social tem esse lado também, né? Tem hora que pode te alavancar, mas de uma hora para outra pode te destruir, né? Então nós tiramos isso, tem a avaliação do consumidor, mas sem a interação com o Facebook hoje. Esse aspecto aqui é muito legal. Essa mesma aplicativo aqui, quando eu estou fazendo a aplicação, pelo equipamento que você, qualquer desses telefones, qualquer uma versão mais nova, né, não é qualquer, ele já traz o georreferenciamento de onde foi feita a aplicação, da pessoa que fez a aplicação daquilo. Então, para que a gente está utilizando isso? Para que os nossos clientes que entregam em supermercado, que têm trabalho com promotores, possam fazer essa avaliação na cadeia, está vindo lá da produção, da indústria, indo no ponto de venda, também fazendo um registro dessa informação, estruturado, monitorando a equipe, através de uma loja, uma nota, e nesse caso ele coleta preço também, com georreferenciamento, para conectar com o resto. Quando eu faço essa avaliação, eu avalio pelo lote, pelo código de rastreabilidade. Bom, como o tema é rastreabilidade, de maneira simples, rastrear é eu ter uma origem, um produto, e algum lugar que esse produto vai. Então, eu compro de um lugar, passa por mim e vai para outro lugar, né? Para alguém que vai fazer o elo da frente. Eu pus isso aqui que eu achei muito interessante, ó. Isso aqui é do Décio, esse aqui, não, do Neres, pessoal da USP, né? O estreitamento das relações com o setor de insumos, de processamento e com os varejistas, no caso de produtos frescos, são mudanças exigidas atualmente com o objetivo de melhorar a coordenação do sistema. O supermercado ainda, ele briga muito por preço. O consumidor brasileiro é sensível demais a preço, agora mais ainda. Porém, eu preciso de alguém estruturado e com um diálogo minimamente também estruturado para funcionar isso. Eu acho que a indústria é da mesma lógica, né? Se eu não tiver essa coordenação entre as partes de informação, fica mais difícil. É impossível? Não, fica mais difícil, fica menos civilizado, a gente acha, né? Então a tecnologia não é salvadora do mundo, mas ela facilita os caminhos desse diálogo, né? Aí vem a questão, né? Isso aqui eu copiei de um professor, e estou acreditando que é verdadeiro, mas 19% das pessoas são empreendedoras. Aí é onde a gente quer estar, né? 31 são seguidores, 30 são espectadores e 20 enchem o saco, fala que não vai dar certo. Assim, não vai dar certo, isso aí não funciona. Eu me esforço para estar aqui, muitas vezes eu estou aqui, mas eu não quero ir para lá, eu não quero ficar esperando e também não fico jogando uruca em quem está fazendo algum movimento, né? A gente precisa ir para frente, né? Isso não dá para conviver, né? Isso é frequente, é uma realidade. Talvez a gente nunca, eu particularmente não veja esse tipo de coisa mudar ainda enquanto estiver vivo, né?
mas é diariamente, a gente roda o país inteiro, né? Isso é indústria que a gente visita também, né? Eu entrei lá e falei, mataram alguém aqui dentro? Não. Vai ter água. São modelos de registro simples, funciona, mas é simples, né? Ele vem de um tipo de alimento que eu não sei também o que é aqui, ó, nome de bagulho. Bagulho, não sei o que está fazendo atividade lista. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu acho que vocês falaram no começo, e esse é um dilema para a gente, tá? Estou falando para a gente como prestador de serviço para a cadeia. Tudo isso está rodando pela pressão ou da lei ou do cliente da frente. Então a gente fica tentando entender assim, mas... E aí eu estou participando de ontem, estava em Natal, a semana passada, você fica rodando o Brasil inteiro e aí eu estou começando a ouvir muito do produtor, do distribuidor, e falar assim, não, os caras têm que botar a pressão mesmo. Eu falo assim, mas tem certeza que está falando? Tem, não, o governo tem que fiscalizar, quem está fazendo direito está pedindo isso, normalmente, né? Porque também está num ciclo diferente. Então, o inevitável é que esse compliance que a Juliane falou aqui, o cumprimento da lei, ele só vai apertando. E a gente vai ter que reagir a isso. Mas eu posso usar isso e trabalhar com uma visão de inovação e de competitividade para o setor, né? Para o meu negócio. Então, a gente tem insistido nessa lógica de colaborativa, depende de todo mundo. Eu posso fazer o meu pedaço, só que se eu passar por da frente e o da frente fizer errado, já enrola tudo, né? Isso traz coisas muito interessantes, resultados, que é registro, evidência, processo, exige treinamento, disciplina. E no caso dos alimentos perecíveis, tem uma história para contar. Isso é o que eu acho mais legal de todo esse negócio, que a gente ainda não sabe contar essa história. Nós estamos tentando. Nós, eu falo a cadeia inteira, né? Tem vida, tem pessoas, tem gente, tem terra, né? E aí a gente precisa trazer o consumidor para entender e validar esse caminho nosso. Resumidamente aqui, a gente tem então um processo de rastreabilidade que começa normalmente entre supermercado e seu fornecedor. O supermercado monitorando alguns requisitos aqui. Quando tem problema, volta para a base. Se o fornecedor aqui dele tiver um controle com essa informação correta, é possível voltar com uma orientação para planos de ação, do que fazer, né? A gente tem envolvido o governo aqui para ajudar nisso, né? Com o aplicativo e algumas associações na parte aí do químico, principalmente. Esse é o B2B, né? E tem o B2C, que é com o consumidor, que a visão é muito simples com o caminho. A gente não fala nada técnico ainda com esse consumidor. A gente não mostra laudo, por exemplo. Mas a gente poderia mostrar certificado, né? Ou certificação. Como está meu tempo aí? Terminou? Então, vou acabando aqui, ó. Deixa eu passar. Todos esses pontos são pontos de origens produtivas que estão dentro, ou tiveram algum tipo de produção, passaram para o distribuidor e foram para o mercado consumidor. Tiveram disposição para o consumidor final. São aproximadamente 27 mil origens. Né? Deixa eu passar isso aqui. Isso aqui é interessante. São 34 supermercados hoje que participam disso, né? Então dá um volume, uma consistência. O número de produtos que estão sendo analisados aqui já são bastante grande, né? Também. Né? Isso aqui eu peguei o exemplo do Rio Grande do Norte, para vocês terem uma ideia. Quando a gente faz uma análise em um estado, eu não deu tempo de pegar aqui do Ceará. Quando a gente faz uma análise de um estado, esse produto veio de todas as regiões do país. Tá? Então, o que está aqui, por isso que os países de fora estão super preocupados também, principalmente a Europa, com essa questão da segurança do alimento, porque o que está lá vem do mundo inteiro. Né? Vocês veem que os estados aqui que estão mais vermelhos, né, tiveram pior resultado de conformidade, são os que contribuíram negativamente para essa questão aí. Pessoal, obrigado. Então, essa é uma...
Meus contatos, depois se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e a turma tem também aqui, fique à vontade. Obrigado.